Você já parou para pensar e lembrar que Jesus mandou lembrar uma única coisa e não é o que você está pensando? Você já parou para pensar nisso? Pensa no Novo Testamento, se Jesus ordenou, mandou celebrar alguma coisa. A gente celebra o Natal, a gente celebra a Páscoa. Hoje, inclusive, a gente está aqui no dia 20 de abril, que é o domingo de Páscoa, diz assim, né? Eu quero só abrir um parêntese para a gente explicar o que é a Páscoa, por que esse nome, né? Vai ser tema de um outro estudo que eu acho muito legal, eu estava estudando para fazer esse, da escravidão do povo judeu no Egito, como que eles foram para lá, por quanto tempo eles ficaram lá, quantas pessoas chegaram lá e quantas pessoas saíram de lá. Muito bem, a Páscoa, ela aconteceu no final da escravidão do povo. O povo ficou no Egito mais de 400 anos. Foram escravizados, era uma coisa muito dura para eles. Eles eram judiados, né? Eles tinham que fazer tijolos para construir aquelas coisas enormes que tem no Egito. E o povo que tinha que fazer o tijolo, recolher palha, enfim. Foram 400 e poucos anos de muito sofrimento. Até que o povo clamou para Deus, falou, não estamos aguentando mais isso aqui. E aí Deus, o que Deus fez? Ele levantou um profeta chamado Moisés e falou para Moisés, olha Moisés, você vai lá libertar o meu povo dessa escravidão. E para isso você tem que falar com o faraó. O faraó era o rei do Egito, né? Aí Moisés foi lá falar com o faraó, falou, olha, você tem que libertar o nosso povo do Egito. Ah, você está de brincadeira, não vou libertar coisa nenhuma, entendeu? E aí Deus falou assim, então eu vou mandar 10 pragas para o Egito. Vocês já devem ter ouvido falar nas 10 pragas, está cheio de filme, crianças, livrinho de crianças, ele mandou muitas pragas. Praga de gafanhoto, de mosca, de rã. Já pensou, você vai comer sua comida, tem um sapo, uma rã em cima do seu prato. Uma escuridão, que a Bíblia diz que a escuridão era tão intensa que dava até para pegar a escuridão, né? Chuva de pedras assim enormes, transformou a água do rio em sangue. Você já imaginou os peixes apodrecendo tudo no Nilo? Já imaginou o cheiro daquilo? Cheiro de peixe podre, cheiro da água, e não era uma tinta, era sangue mesmo, né? Enfim, mesmo assim Moisés não libertou o povo. Moisés tinha o coração endurecido. E Deus endureceu o coração dele. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, eu vou mandar uma última praga, que vai ser a morte de todo primogênito. Você imagina, toda casa tem um primogênito, um irmão mais velho. Enfim, toda a casa ia ter um morto. Só que ele falou o seguinte, falou, olha, vocês vão sacrificar um cordeiro, não vão quebrar nenhum osso dele, vão pegar o sangue do cordeiro e passar no batente das portas. E quando eu passar por cima do Egito e ver aquele sangue, eu não vou matar o primogênito. Então isso aí já aponta para Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos livrou da condenação eterna dos pecados. E isso, quando ele fala para passar o sangue no batente das portas, nem todo mundo passou, porque não acreditavam, né? Mas aí o anjo da morte passou em cima do Egito e morreram todos os primogênitos. Bom, vamos fechar um parênteses, porque isso é a definição da Páscoa. Essa é a Páscoa. Chama o nome hebraico, não sei pronunciar direito, mas é Pessah, quer dizer passagem. É a passagem do anjo sobre aquelas casas e levou todos os primogênitos à morte. E aí Deus mandou que isso fosse celebrado. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Está em Êxodo, capítulo 12, versículo 27, diz assim, ó. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou
e adorou. Muito bem, a celebração da Páscoa é única e exclusivamente dos judeus. Ah, não, mas espera aí, não tem nada. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre, o que a Bíblia diz sobre comemorarmos alguma coisa, né? Sobre datas comemorativas. Lá em Lucas, em 1 Coríntios, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4, diz assim, olha: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito bem. E lá, um pouquinho mais para frente, no versículo 13 e 14, ele diz assim, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Quando, sabe aquela pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia? Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no domingo, seria hoje, né? Como se fosse hoje, ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Muito bem. Então, é para a gente comemorar, ele não mandou a gente comemorar isso. No entanto, a gente lembra da ressurreição dele, entendeu? E é o seguinte, cristianismo sem ressurreição não existe. Olha o que fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então é o seguinte, o que se comemora hoje? Não é a Páscoa em si, né? O nome Páscoa veio de culturas, de religiões, uma miscigenação disso tudo, e aí acabou virando, olha, virou a Páscoa cristã. Mas Deus, Jesus não mandou, não é uma data comemorativa, olha, anualmente vocês vão fazer isso e tal, para comemorar, não. Jesus instituiu outra coisa. Vou ler para vocês aqui, está lá em Lucas capítulo, vamos ler 1 Coríntios mesmo, 1 Coríntios capítulo 11, olha o que ele fala aqui, o que ele estava fazendo lá quando Da Vinci pintou aquele quadro. Quando Da Vinci pintou aquele quadro, ele estava na última ceia dele, foi a última ceia. Então, ó, capítulo 11, 28, diz assim, vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto que, em memória por mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha o que Jesus fez lá, ele transformou, basicamente ele transformou a Páscoa dos judeus vamos dizer assim, uma lembrança que a gente tinha, ele instituiu, ele ordenou que a gente se lembrasse dele todas as vezes que nós fizéssemos a ceia. E é assim, varia de igreja para igreja, de denominação para denominação. Tem denominações que comemoram a ceia do Senhor todas as semanas, tem outras que comemoram uma vez por mês, tem outras que comemoram de 4 em 4 meses, tem outras que comemoram anualmente. Mas isso foi o que ele ordenou, a ceia do Senhor. E nada mais é do que a gente lembrar dele. Lembrar do que dele? Do sacrifício que ele fez por nós. Ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele transformou a vida, a morte em vida. Ele criou esse procedimento que é a ceia para a gente fazer. E é isso mesmo. A gente pega lá um pedacinho de pão, né? A ceia do protestante, vamos dizer assim, do cristão,
É isso, a gente pega um pedacinho de pão, se examina, come, examina assim, confessa teus pecados para Deus. É único e exclusivamente para Ele que você tem que confessar. É isso que ele fez. E toma o vinho, também se confessando e tal. Então, o foco é lembrar da morte, do sacrifício e sobretudo da ressurreição de Jesus. Muito bem, né? É legal a gente ver isso porque a gente meio que não dá o nome de Páscoa, embora a gente faça isso na Páscoa, a gente não dá o nome de Páscoa, ele transformou, né, a Páscoa judaica num novo memorial cristão, que é a instituição da ceia. Isso sim está na Bíblia, que é uma ordenança para a gente fazer. Fazer isso todas as vezes para lembrar do que? De mim, do seu sacrifício, da sua ressurreição. Bom, mas se Jesus não mandou celebrar, então vamos falar aqui algumas coisas sobre o Natal. Natal, a Bíblia não fala uma data que Cristo nasceu, mas o Natal foi instituído também por conta de miscigenação entre religiões e culturas diferentes. Aí surgiu o Natal, que as pessoas se presenteiam. Ou então eu não posso comemorar o Natal? Você pode comemorar o Natal, mas sempre com respeito e lembrando do que é o Natal. Não o Natal que é eu mesmo, vou falar de mim. Tem uma coisa que eu gosto demais, é aquela mensagem de Lucas. É uma das mensagens mais maravilhosas que eu acho que tem na Bíblia, né? Em Lucas 2, capítulo 2, versículos de 10 a 11. E o que é isso? Normalmente se vê no presépio, aqueles presépios, sabe? Que tem ali Jesus Cristo pequenininho, nenê, num bercinho, tem a mãe dele do lado, o pai dele, tem os pastores, aí tem aqueles reis que trouxeram presentes para eles. Um dia a gente pode falar desses presentes, que esses presentes, eles apontam para a vida de Jesus também, né? Mas eu gosto demais. E o que diz esse versículo? Diz assim, o anjo, né? Fala assim, olha, hoje vos trago boas novas. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é quem? Cristo, que é quem? O Senhor. Olha quanto tempo um anjo levou para falar essa mensagem? 30 segundos, talvez? Fala tudo o que você precisa saber acerca de Jesus. Primeiro, ele é o Salvador. Salvador do quê? Da tua alma, da minha alma, do teu espírito, do meu espírito. Né? Salvou do quê? Da condenação eterna dos pecados. E ele quem é? O Cristo, o ungido do Senhor. E o que ele é? O Senhor, o próprio Deus. Né? Jesus é o próprio Deus. Quando eu estava falando para vocês na Páscoa, quando ele levantou Moisés, a gente vai falar isso depois, né? Mas Moisés falou assim, pô, Senhor, vou falar para o povo lá, que o Senhor quer libertar ele, mas como é que é seu nome? Aí Deus fala o seguinte, olha, eu sou, vos enviou a vós outros. Eu sou é o nome de Deus. E Jesus, um dia os judeus estavam conversando com ele ali num debate, e ele falou que tinha conhecido Abraão. Aí falou, mas você não tem 50 anos e conhecesse Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou o próprio nome de Deus. Então Jesus é o Senhor. Então o Natal é isso. Você pode comemorar o Natal? Pode comemorar com respeito, sempre lembrando quem é que nasceu. O teu Salvador, o Cristo ungido, que é Deus. E a Páscoa então? A Páscoa cristã. Também a gente acabou de ver aqui no texto de 1 Coríntios, que você está comemorando o que? A ressurreição do teu Deus. Ele venceu a morte. Isso que é interessante. E você vai ressuscitar também. Se Cristo não voltar antes, você lembra que ele falou aqui, que ele instituiu o quê? A ceia. Lembrar de mim para quê? Porque ele vai voltar. É isso que é importante na ceia.
Você tem que fazer todas essas coisas, né? Tomar, comer o pãozinho, tomar o cálice, para lembrar dele, dizendo que assim, puxa, essa é a bendita esperança, Cristo vai voltar. Agora, se você tiver em vida, você não vai experimentar a morte física. Agora, se você tiver morrido, olha que interessante, você vai ressuscitar também, porque ele é a primícia da ressurreição, né? Então, o que significa lá? Qual é uma aplicação que a gente pode tirar disso tudo, né? Jesus instituiu essa ceia, instituiu essa ordenança para a gente lembrar dele, que é para criar aquele memorial cristão. E a ceia serve para quê? Em primeiro lugar, você vai fazer uma reflexão de si mesmo. Você vai orar antes, porque é uma coisa importante. Jesus vai estar presente naquele momento. Ele está presente em todos os momentos na sua vida, mas ali é um momento assim muito respeitoso, muito, que você tem que reconhecer os seus pecados, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados para Deus. Que outra coisa que você faz ali? Você tem uma comunhão, não só com Deus, na hora que você está tomando esses elementos, mas também com os irmãos que estão com você ali, né? Porque a ceia normalmente é feita na igreja. Você pode fazer na sua casa? Você pode fazer na sua casa, mas é legal quando você faz com muita gente, que ali as pessoas estão... Você vai ter comunhão entre os irmãos. E uma terceira coisa aí, é aquela renovação da sua esperança. Lembra de mim. Toda vez que você fizer essas coisas, cumprir esse ritual, você lembra de mim. É a renovação da esperança. Que esperança mesmo? A esperança de que Cristo vai voltar um dia para nos resgatar, para resgatar os seus filhos, aqueles que entregaram sua vida para Ele. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar. Hoje foi mais rápido, mas só para a gente instituir, porque muita gente fala assim, não, a Páscoa, ovo, chocolate, coelhinho, o que tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O cristianismo, ele instituiu esse memorial cristão, que é a ceia do Senhor. Páscoa mesmo, se a gente falar Páscoa, é dos judeus. Eles comemoram, e é uma ordenança de Deus. Mas por que o judeu pode comemorar e nós não? Porque o judeu, ele não creu que Jesus Cristo veio e era o próprio Deus. Ele ainda está esperando o Messias. Mas isso é papo para outro estudo aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um bom feriado. Oro para que quem não conhece a Jesus possa ter o coração quebrantado por Ele, e aqueles que já o conhecem, que possam lembrar dessa segunda vinda dele. E é no nome do Filho dele que eu oro para vocês. Amém.